Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do Historiante, a trincheira final contra o Império da Ignorância. Esse programete que resolveu caminhar lado a lado contigo pelo Vale do Conhecimento, combatendo desinformações e promovendo história pública para todo mundo através dos agregadores de podcast. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e luta contra o capitalismo a cada dia, o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? A luta, né, que é complicada. Cada vez mais vai aparecendo esses seres dos locais mais profundos dos esgotos. Essa semana mesmo eu tava conversando com um cara que depois eu descobri que era Red Pill, ó. Aí que comecei a ouvir umas conversas que, meu Deus do céu, é complicado. Vamos fazer um podcast de Blue Pill. Só, a gente tem que fazer isso. Vamos fazer um programa chamado Blue Pill, né? É, Blue Pill Nordeste. Isso. Não, é coisas tipo, a mulher que casar, ela não pode ter outras obrigações que não sejam do lar, porque essa é a função bíblica delas. Ai, meu Deus do céu. Aí começou. Chega a doer o ouvido, viu? Nossa Senhora. Temos também ele, o Blue Pill das Minas Gerais, o senhor Felipe Bonsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. E a gente não tá enfrentando Red Pill aqui, mas a gente tá enfrentando pessoas falando besteiras sobre orgulho, né? Sobre ali, falando que Deus odeia o orgulho. Ele tem que pegar o orgulho, tem que pegar o Deus dele e a gente sabe o que, né? Conversar um pouquinho melhor com a entidade que ele representa lá. Eu vi esse vídeo, cara. Olha, sei não, viu? Minas Gerais, muita coisa boa saiu de Minas Gerais, mas também umas coisas assim que, Nossa Senhora da Saúde. É pão de queijo estragado, entendeu? Passou do ponto, enfim. Pão de queijo com maionese. Não serve nem pra coalhada. Não tá servindo nem pra coalhada. E hoje recebemos um convidado pela primeira vez nos microfones do Historiante. Recebemos o senhor Ivo Mendes. Oi, Ivo. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tô muito feliz aí pelo convite e vamos bater um papo aí para falar sobre todas as impressões das manifestações de junho. Ivo, para o nosso ouvinte que está lhe conhecendo hoje, fala um pouquinho sobre você. Bom, gente, eu sou o Ivo, 33 anos, formado em Gestão da Tecnologia da Informação pelo ProUni. Sou militante da luta contra o racismo e sou daqui da Baixada Santista. Perfeito. Seja muito bem-vindo e saiba que as portas estão abertas. A casa é sua para você voltar quantas vezes você quiser, viu? Opa! Bom, hoje nos reunimos aqui mais uma vez. Essas entidades foram conjuradas para a gente bater um papo sobre aquilo que convencionamos chamar ou conhecemos de um modo mais geral como as Jornadas de Junho de 2013. Aquela movimentação popular nas ruas que impulsionou uma série de dinâmicas e mecanismos políticos da nossa história e que, de certo modo, pariu a conjuntura política que a gente tem até hoje. Indivíduos que fizeram parte daquele movimento ou grupos políticos, ideológicos, filosóficos que existiram naquele momento persistem hoje ou só nasceram ou só tiveram sua projeção hoje por conta daquilo que aconteceu em 2013, mas aí 10 anos depois, né, uma década, estamos aí na efeméride de junho, né, dos 10 anos da jornada de 2013, como é que a gente pode compreender todo esse processo, o que é que ele significou para a história recente do Brasil, né? Vamos tentar refletir sobre esses assuntos hoje, trocar uma ideia
Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Felipe Monsanto, tá na hora de a gente falar para o nosso ouvinte o que é que ele pode fazer para nos ajudar a fazer com que a palavra do historiante chegue mais adiante, né? Ele pode, nesse exato momento, avaliar a gente, se ainda não avaliou, no agregador dele, seja no Spotify ou no Apple Music, dando 5 estrelas, ou avaliando a gente em outros tocadores, da maneira com que eles possibilitam nos avaliar. Você deve agora, vai ouvindo a gente e vai lá, clica nas 5 estrelinhas no Spotify ou no Apple Podcast, ou avalie a gente ao máximo no seu agregador. Isso ajuda a gente a subir no ranking, a ser mais divulgado e a levar a palavra contra a ignorância para muito mais pessoas. Você também pode compartilhar esse episódio nas suas redes sociais e marcar a gente, marcar o nosso Instagram para a gente saber que você está compartilhando, achando a sua opinião sobre o nosso podcast. E além disso, no Spotify, você pode comentar lá na caixinha de comentários do episódio o que você achou e deixar lá o seu recadinho pra gente saber quem você é. É isso aí, lembra de marcar a gente que a gente vê, tá? Tô lembrando aqui, Felipe, da Raquel, nossa apoiadora na Aurelo. A gente mandou um salve pra ela, né? Só que Raquel, ela não botou sobrenome, você lembra disso, né, Felipe? Lembro sim. Pois é, e Raquel, onde você estiver, saiba que é pra você. E aí a Raquel marcou a gente lá no Twitter. O Twitter dela é o @SkyEonho. Ela escreveu: Raquel, você sabe quem é? KKKK, sei sim. Oiê, não botei sobrenome não. Hoje tava na lua enquanto digitava, então perdão. Obrigado pelo trabalho duro de vocês. É muito satisfatório saber que tem gente que faz conteúdo pela vontade de realmente informar o outro. Raquel, onde você estiver, um grande abraço pra você e obrigado por nos marcar, tá? E Kleber Roberto traz novidades da nossa parceira editora Contexto, né? Isso mesmo, pessoal. Estou trazendo aqui o cupom de desconto junto à editora parceira do Historiante, a editora Contexto. O cupom de desconto é Historiante20. Ele vai estar aqui na descrição deste episódio e com ele você pode adquirir livros com desconto. Entre esses livros você pode adquirir, por exemplo, Nações e Nacionalismos, uma história global do sentimento nacional, dos extremismos e dos conflitos. É um livro de Florian Bibier. E esse livro ele vai oferecer uma visão geral sobre o surgimento das nações, o nacionalismo e os conflitos decorrentes das tensões provocadas pelo ultranacionalismo ao longo da história. É uma leitura super enriquecedora para você que está estudando, por exemplo, ciências políticas ou quer conhecer um pouco mais sobre a história do nacionalismo. Você pode adquirir esse livro no site da editora Contexto com o nosso cupom de desconto Historiante20. Mas se você acredita que está com um pouco de sorte ali para acertar em algum sorteio, você pode concorrê-lo no nosso Apoia-se, que tem o sorteio mensal de livros, através do apoia.se/historiante. Não é mesmo, Pablo? É isso aí. Ou no aplicativo da Aurelo, tá? Você escolhe R$4 mensais, você participa do sorteio mensal de livros e ainda recebe nossos conteúdos exclusivos, como o podcast secreto. E se você não quiser, colaborar todo mês com R$4, quer ser livre para nos ajudar, tem um Pix do Historiante, ou historiante@gmail.com. Você pode colaborar com quanto você quiser e puder. Isso nos ajuda a manter o projeto e você não precisa ter toda essa responsabilidade mensal. Bom, vamos para o nosso giro de notícias, Cleber Roberto? Simbora! G1. Jovens com participação política nos protestos de 2013 seguem em atividade 10 anos depois de BH. Há 10 anos, uma geração de brasileiros participava pela primeira vez de protestos políticos. Em Belo Horizonte, milhares de pessoas saíram às ruas em junho de 2013 para pedir mudanças. As jornadas foram uma série de protestos que chegaram ao auge no Brasil em junho de 2013. Inicialmente, o movimento começou com manifestações de rua contra o reajuste da tarifa dos ônibus e se intensificou em São Paulo, onde, à época, a passagem aumentaria 20 centavos. Outras palavras. O que junho de 2013 ainda ensina 10 anos depois? Não estou entre os que teorizam junho como uma grande articulação da CIA, Central de Inteligência Estadunidense. Se todas as revoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis,
Quase 3 décadas depois do início da nova república, com a Constituição de 88, após mobilizações relevantes em diferentes frentes durante os governos José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, e depois durante os governos Lula e Dilma Rousseff, houve uma convergência temporária, muito efêmera, mas bastante potente, naqueles dias do final de outono de 2013. Agência Pública. 10 anos do Brasil na rua. Há 10 anos, o mês de junho passou por uma metamorfose, tornando-se praticamente um sinônimo para manifestações de rua. A data também se associou de forma umbilical à discussão sobre transporte público. O mesmo aconteceu com o debate sobre repressão policial, bombas de gás e balas de borracha. Black Box, direito à cidade, gastos públicos, representatividade política. Uma série de outras pautas e reivindicações foram só se somando a esse grande fato histórico e popular que foram as jornadas de junho de 2013. Politize. Por que junho de 2013 marcou o Brasil? As manifestações sucessivas que ocorreram em junho de 2013 marcaram a história política brasileira e foram as maiores do período pós-redemocratização. Iniciadas com protestos contra o aumento de 20 centavos em passagens de ônibus, trens e metrôs de São Paulo, as reivindicações logo foram crescendo e novas bandeiras e atores apareceram. E para fechar, Agência Brasil. Junho de 2013, entendo o cenário de insatisfação que levou a protestos. Parece ser consenso, entretanto, que junho de 2013 é um marco na história política brasileira e que a interpretação do momento segue em disputa. Pesquisadores concordam que o período é um marco histórico na política nacional do país. É com você, Pablo. Beleza, vamos para o nosso editorial. As jornadas de junho de 2013 no Brasil foram um momento histórico de intensa mobilização popular e protestos em diversas cidades do país. O movimento teve início como uma reação ao aumento das tarifas de transporte público em algumas capitais. Pouco a pouco, foram se tornando peça fundamental nas transformações políticas que viriam nos anos seguintes. Embora essas manifestações tenham surgido como uma expressão espontânea de insatisfação popular, ao longo do tempo elas foram reinterpretadas e instrumentalizadas. Aqui eu posso apontar duas formas, uma feita pelos setores conservadores e reacionários da direita brasileira e outra pela mídia hegemônica financiada pela alta burguesia do país. Inicialmente, as manifestações não tinham uma pauta política definida e a diversidade de demandas e participantes refletia a insatisfação geral com as condições sociais, políticas e econômicas do país. No entanto, ao longo do tempo, grupos políticos de direita e setores conservadores começaram a se apropriar dos protestos para promover suas próprias agendas políticas. Essa apropriação ocorreu por meio de diferentes estratégias, como a disseminação de discursos antipartidários e anti-esquerda, a defesa de uma agenda neoliberal de redução do Estado e a tentativa de deslegitimizar as conquistas sociais dos governos anteriores. Setores conservadores também passaram a se apropriar dos símbolos nacionais, como a bandeira do Brasil, criando uma narrativa nacionalista em suas manifestações. Ao se apropriar dos protestos, a direita buscou enfraquecer os movimentos sociais e desviar o foco das pautas originais, que eram mais amplas e abrangentes. Além disso, ao construir uma narrativa política específica, essa apropriação contribuiu para polarizar ainda mais o debate político e dificultou a construção de consensos e diálogos entre diversos atores políticos. Durante aquele período, a cobertura midiática exerceu um papel significativo na construção e na reinterpretação dos eventos, influenciando a percepção pública e a narrativa em torno dos protestos. Inicialmente, a mídia tradicional fez uma cobertura limitada e superficial. À medida que as manifestações ganhavam força e se espalhavam pelo país, essa cobertura se intensificou. Alguns dos principais veículos de comunicação focaram em episódios de violência, questionando a legitimidade das pautas e das demandas levantadas pelos protestos. Isso traria às acaloradas discussões populares termos ainda desconhecidos, como por exemplo o Black Bloc, uma tática de enfrentamento urbano que era anexada ao vocabulário do público naquele momento. Por outro lado, a apropriação da mídia também ocorreu de forma mais sutil, por meio da seleção das vozes e opiniões que eram destacadas na cobertura dos protestos. Certos atores políticos e intelectuais foram convidados a participar de debates e entrevistas, moldando a narrativa em conformidade com suas agendas e visões de mundo. Isso influenciou a percepção pública e limitou o espectro de opiniões e perspectivas apresentadas aos telespectadores e leitores. E aí, 10 anos depois,
que é o nosso caso, o que é que nós temos a comemorar ou a refletir sobre essas chamadas Jornadas de Junho de 2013? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. A gente tem muito a refletir, né? As jornadas de junho de 2013 foram totalmente legítimas. Foi um movimento que começou com os estudantes inconformados com os valores altíssimos praticados pelas empresas de ônibus, que na época elas obtinham redução de PIS, COFINS, e mesmo assim repassavam os aumentos abusivos. E para um estudante que mora longe pra caramba da tua escola e gastar uma fortuna com ônibus, isso acho que começou a causar bastante revolta. Mas não foi só isso a jornada de junho, né? O pessoal começou a lutar pelos serviços públicos e esse movimento começou a ser instrumentalizado a partir de certo ponto, e a extrema-direita começou a canalizar para si. Eles viram ali uma possibilidade, já que eles não conseguiam, de certa forma, ter uma grande movimentação de pessoas, eles não conseguiam reunir grandes pessoas na rua, eles começaram a se apropriar dos movimentos e caminhou para o que a gente tem hoje. Eu acho que assim, foi muito importante as jornadas, mas a gente criou algumas coisas aí que inclusive acabou aí chegando à presidência da República e deixando as coisas, fazendo com que as políticas públicas, muitos avanços retrocedessem. Realmente o que nós vemos com as jornadas de junho foi tanto essa questão mesmo do movimento popular, dessa mobilização, principalmente de jovens, e esse movimento sendo sequestrado por setores da extrema-direita. E podemos citar aí o MBL, por exemplo, Vem Pra Rua. Esses movimentos que tanto pegaram boa parte também desses jovens que estavam dentro desses movimentos e levaram para si. Eu acho que até aproveitando a questão de, digamos, um vácuo que ficou naquele momento em que houve tanto o golpe contra a presidente Dilma, teve também toda aquela mobilização que era, digamos, entre aspas, a antipolítica nacional. Aí eu boto esse antipolítica entre aspas, porque muitos que usavam esse argumento de ser antipolítica acabaram depois se tornando políticos, como é o caso de vários membros presentes do MBL. E a apropriação desse movimento acabou realmente abrindo uma, digamos, aquela caixa de Pandora, mas acho que não seria nem uma caixa de Pandora, seria literalmente o bueiro do esgoto, porque muitos dos sentimentos fascistas, misóginos, racistas, antissociais mesmos, que estavam ali presos no esgoto de pessoas que não queriam se expor porque sabiam que ia ter uma represália da própria sociedade, acabaram vendo com
o surgimento desses movimentos de extrema-direita dentro das jornadas, viram que havia muito mais pessoas que pensavam igual a eles. Eu acho que aí é que está o problema, que as jornadas tinham realmente uma ideia interessante de agregar jovens às questões políticas, mas infelizmente acabou sendo sequestrado por pessoas que acabaram puxando desse esgoto, como eu estou dizendo, outras pessoas que tinham um pensamento tão pérfido, que nem alguns que acabaram sequestrando o movimento. Eu acho que a direita, tanto a direita quanto a esquerda, ela se assustou muito ali naquele período das manifestações de junho, porque é possível ver ali um descontentamento partindo, né, do movimento do passe livre, e aí em seguida vem o Não Vai Ter Copa, que a gente tem vários outros movimentos. Eles conseguem perceber um sentimento de insatisfação com algumas coisas na sociedade, né, como o Kleber falou, como o Ivo comentou algumas coisas aqui. E a direita, ela usou isso de uma maneira muito, muito bem organizada e muito bem orquestrada, diferentemente da esquerda, que eu acho que a esquerda se assustou demais e não soube contornar o que estava acontecendo no momento. E com isso eles começaram a articular várias possibilidades e várias manifestações, e como o Ivo falou, eles se apropriaram muito disso, e é muito interessante como a partir desse momento, como movimentos acontecem a partir dessas manifestações, a forma rápida e como eles foram perspicazes, vamos falar assim, em utilizar uma ferramenta nova, que eram as redes sociais, que era algo que estava começando a se popularizar no Brasil, e começar a juntar essas pessoas que se conheciam, essas pessoas que se conheciam não, perdão, que se identificavam e que buscavam, compartilhavam da mesma insatisfação e que buscavam por alguma diferença, alguma mudança ali naquele momento. Vale lembrar também que essa insatisfação já era uma insatisfação que trazia alguns problemas ali identificados na esquerda, né? A falta de representatividade, muitos movimentos não estavam sendo mais representados ali, a corrupção ela estava aumentando muito naquele período, era algo que estava muito escancarado, e aí toda essa insatisfação foi muito aproveitada, muito bem aproveitada pela direita e por esses movimentos que surgiram aí da direita com o início das manifestações de junho. Pegando até um gancho do que Felipe comentou, a gente realmente percebe que após essas manifestações de 2013, a gente vê um boom, um crescimento exponencial muito grande de páginas, canais no YouTube da direita e da extrema-direita. A gente vê o surgimento realmente de pessoas que começaram a aproveitar esse vácuo deixado, digamos, pela esquerda. Não é nem vácuo, esse espaço que a esquerda não assumiu, e começaram a crescer, e cresceram muito. De 2014 até hoje, a gente vê que realmente esses grupos de direita e extrema-direita, eles conseguem angariar com muita facilidade as pessoas dentro das redes sociais, canais de YouTube, agora mais atualmente dos podcasts. Eu não sei se vocês perceberam isso, tanto o Ivo como o Felipe, que realmente depois de 2013 a gente vê esse boom. Sim, Kleber, percebi bastante. E assim, eu acho também que a esquerda ela teve que reaprender a se organizar, a forma como chamava as pessoas. Eu acho que eles tiveram que reaprender. Os caras foram tão ligeiros e utilizaram assim a seu favor mesmo a força que as redes sociais tinham naquela época, principalmente uma que eu não vou citar o nome, mas que o povo usava muito naquela época, né? E eu acho que foi ali que as fake news surgiram com bastante força. E aí eles inventavam muitas coisas, se aproveitaram da insatisfação da grande massa, e aí inventaram trocentas coisas para tentar manobrar, e realmente conseguiram. Tanto que ao longo dos anos cresceu muito exponencialmente a quantidade de páginas e canais monetizados em
em canais de vídeo aí não foi brincadeira. E, assim, os caras gastaram muito dinheiro, gastaram muito cascalho aí para poder movimentar. Gente que dizia ser... Eu sempre falo, desconfie de quem é contra a política e tá tentando entrar pra política. Porque se você é contra a política, você não entra na política. Não tem como. Porque esses aí vão fazer pior como fizeram. Eu acho que assim, a gente não pode renegar a política, né? A política tá na nossa essência, ela faz parte da nossa vida em sociedade. E esses caras vieram com um discurso antipolítica, e fizeram pior, assim. Eles fizeram aquele joguinho do toma lá da cá, eles acabaram com um monte de política pública conquistada, assim, eles se apropriaram do movimento e fizeram mesmo o pacote de maldades completo. As manifestações elas tomaram o Brasil inteiro, né? Só que o epicentro foi São Paulo. Ivo, o que é que você lembra desse processo? Como é que ele se desenrolou aí na sua região? E você falando aí do estado que o movimento acaba começando, né? Então, eu tô aqui na Baixada Santista. Eu tenho muito vivo aqui na memória, que eu fui dar uma olhada em algumas matérias para ajudar a reavivar a memória sobre tudo isso. Eu lembro que, assim, foi uma coisa que tomou uma proporção tão rápido, por conta das redes sociais. Eu já militava no movimento antirracismo, e aí a gente começou, eu entrei num grupo, formamos um grupo nas redes sociais, não lembro ao certo como que foi, como na maioria aqui em São Paulo, e eu acredito que no resto do país se deu assim, foi muito pelas redes sociais. A gente formou grupo e começou a convocar. Não tinha pauta certa, a pauta única de início era os 20 centavos, mas na verdade aqueles 20 centavos representava muita coisa. E aí a gente começou a movimentar, as forças políticas começaram a se movimentar na cidade também para tentar impedir que o movimento saísse. Aqui na região começou a explodir atos em todas as cidades da Baixada Santista, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e as outras cidades também. A polícia foi truculenta em alguns atos. Aqui especificamente, nós conseguimos... Na verdade, assim, eu fui intimidado para que o movimento não saísse. Tanto por forças políticas da cidade que não queriam que saísse o movimento, né, eles eram contra. Assim, tanto eu falo... Assim, vou fazer uma meia-culpa aqui. Tanto esquerda quanto direita, todo mundo tentou amenizar os movimentos. É aquilo que o Felipe Bonsanto falou. O pessoal se assustou com o movimento, viu a coisa crescer e tomar uma proporção jamais vista antes, e com a rapidez que tomou por conta do fenômeno das redes sociais, e aqui tentaram. Só que a gente bateu o pé e falou para a polícia, não, nós vamos sair. E aí entrou, assim como em São Paulo, os Black Blocs entraram no meio, se infiltraram para quebrar tudo. Aqui também fizeram. Só que eu lembro que a gente tomou a estratégia de, começou a fazer furdunço para quebrar as coisas aí, todo mundo senta no chão e vamos deixar a polícia fazer o trabalho dela aí, porque senão vai sobrar para todo mundo, vai todo mundo tomar bala de borracha. E foi assim, a gente conseguiu até certo ponto, porque assim, a gente combinou, vamos até certo ponto, como na maioria dos casos que ocorreram aqui, na cidade eu participei de um monte, e vamos até certo ponto e a gente dispersa. Só que o pessoal queria ir pro rumo que tinha lojas, assim, o pessoal que estava se infiltrando, e a gente não foi, a gente parou em certo ponto, falando, até aqui fomos nós, passou daqui, nós não temos mais como controlar. E realmente, o pessoal meio que perdeu o controle, os infiltrados quebraram um monte de coisa aí. E a imprensa deu cobertura. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção é que a gente organizou esse movimento, tinha bastante jovens, mas quando a gente pegou e falou, não,
daqui a gente precisa dar um novo passo, a gente precisa ir na Casa de Leis, na Câmara, para cobrar os vereadores, cobrar deputados estaduais na Assembleia Legislativa. E quando a gente deu esse passo, diminuiu significativamente. As pessoas não estão adaptadas, elas ainda não estão, porque os caras usam uma linguagem extremamente... Eu falo não por mim, que eu sempre me interessei e fui atrás, mas assim, para quem tem pouco acesso à informação, os caras usam uma linguagem completamente difícil para que uma pessoa que não está acostumado e não tem a vivência ali não consegue entender. E aí, quando a gente levou a manifestação para a Câmara Municipal, diminuiu significativamente a quantidade de pessoas. Fomos algumas, nós fizemos pressão, inclusive tem até uma companheira que é bem radical, não vou falar o nome dela, Catiane Bispo, que estava lá com a gente e a gente pressionou. E assim, pelo menos um resultado prático a gente teve aqui. A gente conseguiu reduzir o valor da tarifa dos ônibus aqui. Tem uma questão disso que o Ivo falou, que é muito importante, que a gente vê surgindo muito nesse período, que eu acho que é a questão até da representatividade. Das reclamações que a gente via nessa época, né, é quanto ao entendimento do que se era discutido. Muitas das pessoas ali dentro dos movimentos, de tudo que estava acontecendo ali, não entendiam muitas das vezes isso que o Ivo falou. Ia para as câmaras, ia para os espaços políticos e não entendiam o que era discutido. E a extrema-direita e a direita aproveitaram muito bem disso. E a gente tem vários exemplos dentro da mídia de como isso aconteceu. Discursos, nem são discursos, né? Gritos que foram dados, personalidades que saíram, a gente não sabe até hoje, se bobear, de onde essas pessoas saíram e o quanto essas pessoas cativaram seguidores, né? Cativaram pessoas e seguidores para eles e que conseguiram corroborar e aumentar e disseminar aí o que a direita estava pregando naquele momento, né? E com esse discurso fácil, se quebrou, a esquerda perdeu muito. A política perdeu muito nesse momento, porque era a pessoa que estava falando ali o que o outro queria ouvir. Era um discurso muito... O discurso fácil nem sempre ele é o melhor. Ele nem sempre é o ideal, mas ele era o que estava atingindo e o que estava atendendo a necessidade das pessoas ali naquele momento. E a direita entendeu muito bem isso. A gente vê ao longo da história como que isso é usado. Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Tem um professor, o cientista político, o André Singer, ele é da USP. Ele fez um trabalho interessante sobre a composição das classes e das ideologias que estavam ali nos movimentos de rua, né, de junho de 2013. A primeira coisa, ele se recusa a usar o termo jornadas de junho. Jornadas, elas fazem menção aos processos revolucionários da França no século XIX. Ele acredita que o termo mais acertado para se referir ao que aconteceu são os movimentos ou acontecimentos de junho de 2013.
porque é um termo mais abrangente, mais amplo e pode, enfim, abarcar o que aconteceu. Para o André Singer, o movimento de 2013 ele teve 3 fases. A primeira fase tem a ver logo com o início das mobilizações, vão acontecer ali entre a primeira e a segunda semana de junho, né, entre os dias 6 e 13 de junho, e tem a ver necessariamente, né, o Ivo já mencionou aí, com a questão do passe. É aí que a gente vai ter, por exemplo, o surgimento do movimento Passe Livre, que vai se mobilizar para que as pessoas vão às ruas questionar sobre a questão do aumento da passagem no transporte público. Nesse primeiro momento, o que vai acontecer é uma repressão violenta contra as manifestações. O governador da época, vocês devem saber, ele é nosso atual vice-presidente, Geraldo Alckmin. Ele não só fez com que uma repressão intensa fosse feita pela Polícia Militar, como ele reforçou na verdade, ele anunciou um endurecimento das medidas a partir das mobilizações seguintes, sugerindo que os manifestantes não fossem às ruas. O efetivo da Polícia Militar foi colocado para ser, enfim, para reprimir, mas isso não fez com que as manifestações parassem, né? Elas continuaram acontecendo. A segunda etapa do movimento, segundo André Singer, vai acontecer a partir do dia 17 até o dia 20 de junho. E aí talvez seja o auge das manifestações, com ampla representação nas mídias, com ampla reprodução nos jornais da época, seja na TV, seja impressos e por aí vai. Então, é um auge que leva às ruas, né, o movimento Passe Livre ele vai chegar a levar às ruas 75 mil pessoas na capital, né, de São Paulo. Só que aí já vai acontecer uma nova leva de reivindicações. Não vai estar lá mais a questão do passe, do aumento do passe nos transportes públicos. Vão começar a surgir novos cartazes. E uma profusão de cartazes relacionados, por exemplo, à Copa do Mundo, que na época iria acontecer no ano seguinte no Brasil. Vai acontecer de aparecer o famoso cartaz O Gigante Acordou. Vai ter lá cartaz dizendo não à corrupção, quero hospitais padrão FIFA, e começa a surgirem cartazes com os dizeres fora Dilma. É aí que a gente vai começar a ver a transformação desse processo, que vai culminar, né, na terceira etapa que o André Singer observa, que é o que vai acontecer do dia 21 de junho em diante, que é uma fragmentação das mobilizações e uma fragmentação das próprias pautas. Elas começam a ser diversas, né? Então, ele aponta aqui que em São Paulo, na capital, vai ter uma passeata contra a PEC 37, na emenda constitucional o projeto de emenda constitucional 37. Vai ter 30 mil pessoas na cidade de São Paulo. Em Belo Horizonte, 70 mil pessoas vão estar fazendo uma mobilização contra a Copa do Mundo, no dia do jogo Japão e México. E assim, elas vão se fragmentando a tal ponto que a gente vai ter um movimento extremamente disforme, sem lideranças claras, sem lideranças, enfim, definidas, o que vai permitir a apropriação disso futuramente por outros indivíduos, por pessoas que vão começar a surgir, ou por grupos que vão começar a surgir nesse momento. Sobre as pessoas que participaram, a gente vai ter desde os trabalhadores. O André Singer vai dizer assim: nós vamos ter um novo proletariado, são pessoas que vão ter conseguido sua primeira carteira de trabalho nos governos Lula-Dilma, que vão começar a ter seu trabalho precarizado, ou vão sentir, de certo modo, o arroxo da crise econômica que estava começando a dar as caras em 2013, e que acabam indo para as ruas reclamar: poxa, eu não vou conseguir pagar um transporte público 20 centavos mais caro. Ao mesmo tempo, vão às ruas também certos setores da classe média brasileira,
uma classe média que é uma classe média trabalhadora, que se parar de trabalhar não vai ter como colocar comida em casa, que vai começar também a se manifestar dentro desse contexto inicial ali, desse arroxo da crise econômica, e vai começar a se sentir, vamos dizer assim, desconfortável. Então o que a gente vai ter nas jornadas de junho, que André Singer não gosta de chamar desse nome, é um entrecruzamento de classes. A gente vai ter na rua a classe média tradicional e a gente vai ter na rua um novo proletariado. Pessoas que no momento de crise vão começar, olha só que loucura, a entender que fazem parte da mesma população. É uma consciência de classe às avessas. O trabalhador médio brasileiro vai começar a se identificar com a classe média brasileira, diretamente dos seus condomínios fechados, e a classe trabalhadora vinda das periferias, vão se encontrar nos centros das cidades e vão descobrir ou entender que fazem parte de uma mesma população que precisa resolver o que está acontecendo. E aí começa a se generalizar todas as manifestações, de forma que nos anos seguintes elas vão cada vez mais ser disformes e aos poucos começar a ser sequestrada pela direita brasileira, que vai começar a surgir nesse momento, ou, vamos dizer assim, por uma nova direita, que algumas pessoas chamam de direita youtuber, que vai começar a surgir ali, utilizando de uma nova tática de comunicação com as pessoas, que é a tática das mídias sociais. Eles vão começar a renegar a grande mídia, que durante anos, séculos, defendeu a grande burguesia, dona dos meios de produção, exploradora da mão de obra. Eles vão começar a criar uma nova forma de comunicação direta através das mídias sociais, levantando as movimentações, chamando as pessoas para as ruas e criando a ideia de que estava todo mundo no mesmo barco. Tem um movimento que é dessa época, na verdade tem dois movimentos que é dessa época. O movimento Passe Livre chamava-se MPL. O MPL, Movimento Passe Livre, era o movimento que reivindicava essa questão dos 20 centavos e que foi às ruas e legitimamente lutou contra isso. O primeiro movimento que vai se apropriar disso vai ser o MBL, o Movimento Brasil Livre, que é essa desgraça que existe até hoje, o MBL. Esse movimento de direita que vai surgir dizendo que não, nós estamos aqui colaborando, pegando um gancho no MPL e escondendo sua real motivação. O MBL é financiado por investidores norte-americanos. É um think tank norte-americano radicado no Brasil. E além deles tem o clássico movimento que é o Vem Pra Rua, que existe até hoje, que é aquele movimento que faz passeata com aquele tecladista do Roberto Carlos tocando Como é Grande Meu Amor por Você, fazendo loas ao Sérgio Moro e a Lava Jato. Esse movimento se apropriou também das manifestações de junho e criou sua própria franquia de manifestações embicando a direita. Então esses dois movimentos eles acabam sequestrando as manifestações de junho e transformando elas em uma ferramenta política de ataque não só ao PT enquanto partido no poder, mas às esquerdas e ao discurso das esquerdas que existiam e que os governos de esquerda que estavam muito fortes e continuavam muito fortes naquele momento. Daquilo ali para o impeachment de Dilma, meus amigos, foi um estalar de dedos, porque, não sei se vocês lembram, mas a convulsão social foi terrível até o momento em que a Dilma cai. E aí o que eu devolvo para vocês perguntando justamente o seguinte: vocês entendem que, de fato, essa comunicação direta com o público através das mídias sociais, ela vai fazer uma revolução na comunicação política da direita e vai fazer com que a direita, de fato, não só atinja as pessoas, mas permaneça no poder durante tanto tempo? Não estou falando só da questão do poder executivo não, tá? O Temer vampirão, Bolsonaro. Mas também em relação ao legislativo. A gente vai ter uma série de deputados e senadores que vão acabar surgindo, aprendendo com esses movimentos e criando todo esse processo para se manter no poder. O que é que vocês acham? Eu achei, assim,
Ele foi super assertivo quando ele dividiu aí os momentos das manifestações de junho. Eu falo que a gente, nesse segundo momento, foi quando, na verdade, não tinham lideranças prontas e nem definidas, mas existiam setores políticos da direita brasileira financiando essas pessoas com esses cartazes, né? Já existia. E entrando no que você fala sobre a comunicação, sobre o fato da direita ter se utilizado e ficado tanto tempo no poder, eles foram super assertivos nesse ponto. Eles se utilizaram de linguagem super fácil, de pautas de costumes, de muito da religião, e conseguiram chegar nessas pessoas. Inclusive, nós temos hoje, que é uma consequência muito séria, nós temos um Congresso extremamente reacionário. Às vezes eu olho para os deputados progressistas que estão ali na Câmara legislando, eu fico assim, eu falo, como que eles conseguem e têm estômago para enfrentar esses caras? Porque assim, eles jogam num nível tão baixo, mas tão baixo, eles destoam a discussão de políticas públicas, de pautas tão sérias, e eles levam para um nível tão baixo que faz com que a gente, que embrulhe o estômago, assim. Infelizmente nós temos aí, fruto dessa comunicação, desses youtubers, nós temos aí um Congresso extremamente reacionário. E o movimento, o MBL, essa coisa que existe aí, infelizmente eles foram extremamente oportunistas, e aí nós tivemos aí, inclusive, para a gente ver a qualidade das coisas que eles criaram com esses movimentos, se apropriando dos movimentos. A gente tem, inclusive, deputado do MBL caçado porque foi fazer turismo sexual na Ucrânia. É interessante a gente perceber essa comunicação e como que ela muda nesse cenário, né? Porque a partir desse movimento, e a gente tem uma narrativa extremamente enviesada, porque até 2013 a gente tem ali a Globo comandando muito o discurso das movimentações, né? Eu lembro de várias vezes assistindo a SPTV no Jornal Nacional, na época eu morava em São Paulo, assistindo isso na televisão, como eles tratavam os manifestantes do Passe Livre, do movimento Passe Livre, como vândalos quando eles se direcionavam a bancos, né? Quando havia algum problema com banco, alguma coisa assim. E a partir disso a gente vê um crescimento e o surgimento de mídias alternativas, né? A gente vê algumas comunicações começando a surgir. Só que isso foi muito mais rápido na extrema-direita, e eles conseguiram, na direita e na extrema-direita, e eles conseguiram tomar isso para eles, né? E eles viram nessa possibilidade, dessa comunicação, o quão eles conseguiram atingir mais pessoas e como isso atingiu diretamente o governo naquele momento, e como os governantes e a ala conservadora que a gente tem até hoje e que ascendeu ao Congresso até hoje, como eles se deram posse, né, desse discurso. Ali em 2013, se a gente parar para pegar alguns dados, a gente vê que a Dilma, no ano anterior, ou até mais ou menos no meio daquele ano, ela tinha por volta de 50-55% de aprovação do governo dela. Com as manifestações, com o movimento da extrema-direita crescendo, ela perde aquilo muito rápido, e até na campanha para presidente do ano seguinte, ela já está com por volta de 40% e chega a 30% ali de aprovação. Isso muito de um viés
muito desenvolvido pela extrema-direita, de uma conversa muito forte pela extrema-direita. A gente vê o Aécio já atacando muito isso, né? Inclusive o Aécio ele começa a atacar as urnas eletrônicas naquela eleição. Então a gente vê a movimentação da direita, a movimentação da ala conservadora nesse período, e como o discurso que eles se dominaram e como eles criaram narrativas, eles criaram ferramentas de comunicação para que eles conseguissem desenvolver o que eles queriam. Como discurso, como fake news, como já acontecia desde aquela época, como discurso de ódio, como ele cresceu, como o discurso fácil ele potencializou o rápido crescimento dessa ala. E a consequência a gente vê aí nos últimos anos, nesses últimos 10 anos, o que aconteceu, né? Realmente essa questão da apropriação da direita, extrema-direita, das redes sociais, da comunicação através da internet em si, é algo que eu acho que vai demorar muito tempo para a esquerda conseguir combater a pé de igualdade. Porque, por incrível que pareça, até hoje, a esquerda, os partidos progressistas de esquerda, eles não sabem utilizar as redes sociais, a internet, canais, não sabe, digamos, trabalhar com algoritmo. Porque a gente vê que mesmo com esse tempo, esse período de 10 anos, poderia ter sido 10 anos de aprendizagem, mas nessa última eleição, por exemplo, a gente viu que a esquerda teve dificuldades em combater, por exemplo, as fake news, aquelas mensagens falsas, aqueles boatos, que Lula ia fechar igrejas, banheiro unissex. E por incrível que pareça, a esquerda, em muitos momentos, em várias dessas notícias, teve dificuldade em rebatê-las utilizando as redes sociais. Lembrando que o antigo presidente, aquele inominável, o Lixão, ele ganhou a eleição de 2018 com 30 segundos, 1 minuto de propaganda eleitoral. Ele foi para o segundo turno, utilizando apenas as redes sociais, utilizando essa mídia da internet. E a esquerda, até hoje, mesmo com a derrota de 2018, ainda, digamos, não leva a sério essa comunicação. E como o Pablo perguntou, nas próximas eleições, eu acho que ainda vamos ver muita coisa, vou usar a palavra troncha, vamos ver coisas bizarras ainda nas próximas eleições. E não duvido nada um Zelensky latino-americano assumir aí a presidência. Porque se a gente pensa que Bolsonaro é ruim, infelizmente ainda tem coisas piores aí com risco de assumir a presidência. Danilo Gentili Cleber? Não, o Nicolas Ferreira. Ah, sim. Mas o Danilo, ele já anunciou que quer concorrer à presidência em 2026. Mas eu acho que que pegou esse embalo, pegou essa mesma ideia de 2013 e tá trazendo de novo, angariando um público ainda maior, é o Nicolas. Isso aí... Numa reunião de pauta nossa aqui do Portal Águia, eu não sei se o Ivo tava, foi até na nossa última reunião de pauta, eu trouxe essa questão do Nicolas, né? O Nicolas, ele é daqui de Minas Gerais. E eu moro numa cidade, é uma cidade universitária, é uma cidade da região do café, e a economia da cidade, ela gira em torno de 2 grandes universidades que tem aqui. E o ticket médio de mensalidade de uma dessas universidades gira em torno de por volta de R$10.000. Então, eu tô contextualizando isso porque aqui no sul de Minas Gerais, é na cidade que eu moro, onde a gente tem um dos maiores comitês de campanha do Nicolas. E são cidades e são regiões extremamente conservadoras. São regiões onde a gente tem a produção de café e onde a gente
pode encontrar situações análogas à escravidão no processo de colheita, de arado, de torra do café, de todo o processo. É uma região também que a gente tem uma produção de queijo muito grande, então a gente tem fazendeiros. Então a gente vê aqui um crescimento muito grande do Nicolas. A gente vê um potencial muito grande dele. E aqui saiu dessa cidade um dos principais financiamentos dele. Então existe sim essa possibilidade do Nicolas crescer e se projetar aí a nível nacional nas próximas eleições ou futuramente, né? Com certeza, eles estão investindo pesado nisso, né? Pode olhar inclusive para as inserções do partido, ele tem aparecido bastante nas discussões ali na Câmara, ali no embate. Eu acho que falta uma representação ali para estar ali frente a frente, para fazer frente a esse cidadão. Por exemplo, quem eu vejo fazendo frente a ele ali o tempo todo, inclusive, Kleber, isso que você falou, criticando a esquerda por não levar a sério a questão das redes sociais, das mídias sociais, é o Janones que tem feito esse papel, e eu acho que, assim, ainda falta representatividade na esquerda. A gente precisa corrigir isso nas próximas eleições. A gente precisa ter mais pretos, a gente precisa ter mais mulheres trans, a gente precisa ter muito mais pessoas, muito mais povo nessa Câmara. A gente não precisa, infelizmente a gente ainda vê uma Câmara de muito homem branco, de meia idade e com caixas vultuosos para financiar a sua campanha. Então, assim, a gente precisa de povo mesmo, para que as pessoas se identifiquem, que conheçam as nossas dores ali, que vivam as nossas dores no dia a dia, para combater a extrema-direita e combater gente igual esse Nicolas aí, que pode não ser uma liderança para agora da extrema-direita, mas que está se projetando para o futuro. Pois é. A gente tem só para uma complementação, a gente tem uma pessoa que tem batido muito de frente com o Nicolas e denunciou ele há pouco tempo por homofobia e transfobia na Câmara, no Dia no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. A gente tem a Erika Hilton, que tem trabalhado piamente contra o Nicolas e denunciando todos os crimes que ele tem cometido na Câmara durante esse início de mandato que ele tem tido, né? Muita força para a Erika nesse caso. Só para lembrar. Verdade, desculpa. Só um adendo também. A Sânia também tem feito um trabalho incrível. Só para lembrar que o Nicolas, ele é de uma geração que cresceu com as mobilizações de rua, viu? O Nicolas hoje ele tem, 20 e poucos anos, não é isso? Há 10 anos ele era um 22. pré-adolescente. Pois é, há 10 anos ele era um garoto pré-adolescente que foi forjado nesse processo das manifestações de rua, e especialmente ele deve ter pegado aí as manifestações já embicadas à direita, encabeçadas pelos think tanks brasileiros, a exemplo do MBL, ele sendo mesmo uma cria do MBL, né? Do MBL Mineiro, o Felipe? Não, eu não sei, agora eu não lembro de cabeça qual partido dele, eu olho aqui e já te falo. Não falo do partido, falo do movimento, porque o MBL, ele não é... Ah, sim. Ele não se transformou num partido. Espertamente, eles não criaram um partido MBL, talvez eles criem agora, né? Mas espertamente, o MBL não criou um partido na época, porque os partidos foram muito mal vistos na época. Nicolas Ferreira, que ele era redator do MBL News. Sabemos de onde vem, né? Pois é. De onde saiu, né?
você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Chegamos aqui na reta final do nosso podcast, é o momento da nossa curadoria gostosa de fim de episódio, um momento que a gente vai sugerir para vocês que nos ouvem coisas para assistir, ler, apreciar, ouvir, né? E claro, esse momento é um oferecimento aos nossos queridos e às nossas queridas apoiadores e apoiadoras, né, Felipe Monsanto? Isso mesmo, Pablo. Vamos para as indicações aqui e oferecer esse quadro para os nossos apoiadores e para aqueles que acreditam no nosso trabalho, que estão com a gente aqui na luta contra a ignorância. A gente vai oferecer hoje para ele que está chegando agora novo na casa, muito obrigado pelo seu apoio, por acreditar no nosso trabalho, que é o Jorge Caldas Filho. O Jorge, ele está sendo o nosso apoiador lá pelo Orelo. Jorge, muito obrigado pelo seu apoio, seja muito bem-vindo e espere que você fique conosco durante muito tempo. E eu vou dedicar também para Cibele de Oliveira Schneider e para Thaís Meleiro. Então as indicações dessa semana vão para o Jorge Caldas Filho, que é o nosso novo apoiador lá pelo Aurelo, e para Cibele de Oliveira Schneider e Thaís Meleiro. Muito obrigado por acreditarem na gente. Show de bola. Eu vou fazer as minhas indicações também. É o seguinte, eu vou sugerir que vocês assistam 2 documentários que falam justamente sobre o tema de hoje. Um deles foi feito a ferro e fogo ainda no desenrolar das manifestações. É um documentário do João Weiner, chamado Junho, o mês que abalou o Brasil. Foi feito em 2014. Ele consegue trazer uma série de vozes de pessoas que participaram daquele momento, ainda de uma forma muito difusa, ninguém sabia o que estava rolando, e é um documentário que serve como uma fonte primária para você analisar. Já o documentário do Pablo Lopes Guelli, que é o A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha, de 2019, ele já faz uma análise bastante interessante sobre como a grande imprensa construiu uma narrativa e se apropriou das manifestações, ao mesmo tempo em que setores conservadores da direita começaram a direcionar as manifestações de rua para os seus interesses político-partidários. Esse documentário é muito bom, viu? Feito com grandes jornalistas que ou estavam dentro da grande mídia, ou já faziam um trabalho alternativo de produção de conteúdo naquele momento. Inclusive, acho que a gente nem falou sobre isso. É no momento dessas manifestações que nasce a mídia ninja, né, gente? A mídia ninja, ela vai nascer no contexto Exatamente. Das ditas jornadas de junho, e que, ao contrário de tudo aquilo que a gente falou sobre a direita e como ela conseguiu se apropriar, a mídia ninja também conseguiu fazer isso, ocupando o espectro oposto político, né? A mídia ninja, enquanto veículo progressista, antirracista, de esquerda, contrário ao discurso conservador da época. Então, lembremos da mídia ninja nesse momento. Verdade, tiveram um papel fundamental ali nas transmissões, no diálogo. Pois é. E para nossa playlist eu vou sugerir o seguinte: 2 músicas que eu ouvi nesses meus finais de semana, em que eu coloco, enfim, eu abro meu Spotify e coloco lá o modo descobertas da semana.
Veio pra mim a música Azul, do Nano Stern, e Sussurrito, da Feli Colina. São dois artistas latino-americanos. Hoje não é dia de geopolítica na Latinoamérica, mas são minhas sugestões latinas para a nossa playlist. E aí, quem quer continuar? Bom, também vou indicar um aqui. Então, eu vou indicar um livro que eu li, eu gostei bastante. Na verdade, é um editorial, foi feito pela Carta Maior, ele é feito a várias mãos, publicado pela Boitempo. Cidades Rebeldes, ele fala muito sobre todo esse movimento, que foi ele. E aí ele dá uma pincelada sobre todo o movimento, o que aconteceu nas cidades. E aí, quem se interessar, acho muito boa a leitura. Eu indicaria, e aí assim, na verdade essa série ela é um desenrolar, eu acho que ficou muito bem conhecida, que foi a da Petra Costal, Democracia em Vertigem, que aí já mostra o desenrolar, né? A gente começa aí com as manifestações de junho, e aí depois a gente mostra que assim, ela mostra a queda do Partido dos Trabalhadores e a ascensão de um outro grupo político de extrema direita e a chegar até onde chegou. Acho que vale a pena, quem não conferiu ainda, acho que vale a pena conferir. Bem, vou para as minhas indicações. Eu vou indicar um livro, que é um livro de Max Hastings, que é o livro Catástrofe, que ele se baseia no ano de 1914, exatamente no período antes do início da Primeira Guerra Mundial e nos primeiros meses deste conflito. E esse livro é interessante para o leitor entender todos aqueles meandros que vão aos poucos se desenrolando e acabam resultando nesse conflito que se torna um conflito global. E é interessante para você, ouvinte, que for ler esse livro, perceber como situações que muitas vezes possam passar até desapercebidas aos olhos de pessoas mais leigas, acabam se tornando gigantescas bolas de neve, que têm resultados catastróficos, como o próprio título do livro diz, Catástrofe, mais adiante neste conflito e em outros conflitos também. Pessoal, só lembrando também que essa semana temos Minipédia, que é a Minipédia baseada no livro Raça Pura, de Pietra Diwan, que é o livro Raça Pura, uma história da eugenia no Brasil e no mundo. E esse livro você também pode adquiri-lo lá na editora Contexto, que, como lembrando, é parceira aqui do Historiante. Lembrando, o título da Minipédia é Raça, Ciência e Eugenia no Brasil e no Mundo. Aí você já aproveita e já faz a sua maratona de historiante. E como música, eu vou indicar duas músicas. Uma delas da banda Stratovarius, que é a música Unbreakable, que é uma música que, diferente do que a pessoa está acostumada, você ouvinte que já ouviu Stratovarius, essa música já é do álbum Nemesis, que ele tem uma pegada mais power metal, um pouco diferente daquele metal melódico bem speed metal do Stratovarius. E a outra música é da banda Avantasia, que é o projeto aí de Tobias Sammet, que é a música Savior in the Clockwork. E essa música, mesmo sendo uma música bem longa, tem várias variações que vão desde o power metal, metal melódico, aquela pegada épica bem tradicional do Avantasia. E lembrando que essas duas músicas são de álbuns lançados no ano de 2013. Aí eu fiquei até ouvindo e pensando, nossa, já tem 10 anos que eu estava ouvindo esse álbum aqui do Avantasia. O tempo passa voando. Um dia desse a gente tava começando o podcast, sentados com um microfone, comendo pipoca, tomando cerveja, num domingo, na bela cidade de Juazeiro da Bahia, às margens do Rio São Francisco. No calor dos infernos, com o ventilador embaixo de uma mesa para não fazer o barulho do vento.
Isso mesmo. E hoje ele é gravado a 10 metros do mar, né? Eu tô em São Miguel com meu amigo. 10 metros, olha só. Ele gravava naquelas redinhas que você coloca o pé assim na água do mar. Ei, semana que vem eu estou gravando no iate, né? Eu tô em São Miguel safado. hoje. Eu tô na beira do Rio São Miguel, que é poluído e recheado de jacarés. Enfim, Ivo, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso episódio. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade e gostei bastante de participar e a gente poder relembrar aí de tudo que foram as manifestações de junho. Cleber Roberto, Felipe Monsanto, Abemos Podcast. Abemos. Subiu fumaça branca. Abemos Podcast. Eu preciso descobrir como é que é podcast em latim. Vou pesquisar alguma forma de falar podcast em latim. Podcastum. E você que nos ouviu até agora, muito obrigado. Saiba que é pra você que chega até o finalzinho e dá o tchau coletivo com a gente, que a gente monta, organiza, produz e publica este podcast, tá? E é isso. No 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Tchau!